Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. Olá, povo precioso, tudo bem com vocês? Sempre que nós estamos juntos, eu me sinto extremamente amado pelo Pai por nós estarmos juntos e podermos desfrutar de princípios. Em Marcos capítulo 7, Jesus disse algo que mudou radicalmente o meu interior, a minha forma de enxergar as coisas. Ele disse assim, ó: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No versículo 1 em diante, eu queria que você acompanhasse junto comigo para nós entendermos o que aconteceu com Jesus. Jesus havia andado sobre as águas há momentos atrás. Jesus estava com os discípulos e uma das coisas que Jesus destacou é que os discípulos não tinham entendido a multiplicação dos pães, porque afinal de contas eles estavam com o coração endurecido, eles estavam literalmente com o coração travado, eles estavam com o coração embrutecido. E nesse exato momento aqui em Marcos, coisas incríveis passam a acontecer, porque afinal de contas Jesus nos mostra como que o Pai enxerga as coisas. Quando eu estava lendo esse texto, povo lindo, foi tão forte o sentimento informativo, aquilo me fez perder até um pouco da noção da realidade onde eu estava. No versículo 1 está escrito assim, ó. No versículo 1 está escrito assim: ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, preste atenção, sujas, tá? Isso é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não lavarem, não se come. Se não se lavarem, não se come. E muitas outras tradições muitas outras tradições que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos, os metais e camas. Observe para você ver daqui para frente quanto que isso é extremamente importante, ó. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Preste atenção para você ver que os fariseus, eles destacam com todas as letras a questão do preservar as tradições dos antigos. Agora observe o verso 6, por favor. Responderam-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei extremamente atônito e fiquei extremamente mexido com o Pai, porque aquele sentimento foi tão forte dentro do meu peito que eu falei: peraí, gente, há uma grande diferença, há uma divisão absurda entre aquilo que sai da boca do ser humano e aquilo que está dentro do coração dele. Na hora me veio de súbito o sentimento de Jesus dizendo que a boca só pode falar aquilo que o coração está cheio. Eu falei: meu Deus do céu, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu lembro que depois que o Pai me trouxe a explicação dele acerca do que Jesus havia dito aqui, eu desci com o pessoal na casa das camarinhas e pedi para que eles se assentassem um pouco e me dissessem o que eles entendiam desse texto. Eles gastaram ali quase 1h30, mais ou menos, para tentar entender. Eu disse para eles: queridos, percebam o que significa a palavra honrar. E eles começaram a desfrutar e se envolver entre as pessoas. Ali estava o João, Kézia, Vinícius, várias pessoas ali, minha esposa, várias pessoas, e eles começaram a se assentar e discutir um pouco entre eles, tentando puxar a inspiração de Deus para entender o que, afinal de contas, Jesus havia dito. Foi muito gostoso vê-los parar para tentar entender o que estava acontecendo. Verso 7. Em vão, porém, me adoram, as palavras de Jesus. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Meu Deus do céu. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a essas. Verso 9. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus
para guardar as vossas próprias tradições. Observe para você ver aqui que Jesus ele destaca duas coisas importantíssimas. A primeira deles que há uma diferença muito grande entre tradição humana e preceito humano. Porém, os dois procedem das mesmas raízes, das mesmas fontes. E uma das coisas que me deixou assim, muito mexido, é que Jesus disse assim, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Lembra que hipocrisia, gente, é fazer para ser visto. É fazer para ser observado pelas pessoas. É ter comportamento que faça com que as pessoas observem você. Ou seja, se não houvesse pessoas observando você, talvez você não faria aquilo e não aparentaria ser tão bom ou tão eficiente ou tão puro assim diante das pessoas. Depois Jesus disse, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Chegou o tempo, gente, já até passou. Literalmente passou até da hora de nós entendermos que o que importa para Deus não é o que nós falamos, nem as nossas atitudes externas. Jesus ele disse aos fariseus com todas as letras, absolutamente com todas as letras, Jesus disse, queridos, porventura quem fez o interior também não fez o exterior? Ou seja, a vontade do Pai é que nós tenhamos um comportamento externo, fruto e produto, resultado daquilo que acontece dentro da gente. E que os nossos lábios tenham a capacidade de serem verdadeiros e realistas, de expressar verdadeiramente o que está dentro do nosso coração, povo lindo. É isso que o nosso Pai quer. Jesus disse assim, este povo honra-me, no caso acerca do próprio Deus, dizendo, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Observe para você ver que Jesus está falando sobre honrar. Jesus está falando de um reconhecimento verbalizado. Jesus está falando de perceber o que Deus fez, mas dizer isso da boca para fora. Jesus está dizendo sobre pessoas que declaram as grandezas de Deus e quem Deus é, só porque alguém está vendo Ele, mas não é uma verdade dentro do coração. É aquela ideia de dizer santo, mas não saber nem o que é santo e nem tampouco reconhecer Deus como santo. É aquela ideia de dizer que Deus é bom, mas você não está sentindo de dentro do seu interior verdadeiramente que Ele é bom. Pelo contrário, você está dizendo da boca para fora. É você cantar uma canção sem tampouco aquilo ser verdade para você. Chegou o tempo, povo de Deus, de nós aprendermos literalmente a nos comportarmos como filhos, como Jesus. E verdadeiramente honrarmos a Ele do nosso coração. E não falarmos uma coisa com a boca, mas termos outra dentro do nosso coração. Não dizer que Deus é bom, mas de dentro do nosso coração nós temos uma figura dele como um monstro. Não, afinal de contas, dizermos que Deus, Ele cuida de nós, mas na realidade nós nem confiamos nele. Nós dependemos do dinheiro e confiamos nele em si. Jesus depois disse uma coisa incrível, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Queridos, em vão, porém, me adoram. A palavra adorar traz dois sentidos incríveis. E um desses sentidos, sabe qual que é? Reconhecimento. Não existe adoração sem o início do reconhecimento. Eu vou depois expressar isso de uma forma mais clara, mas Jesus disse algo muito profundo. Quando chegou um homem para ser curado por Jesus, esse homem chegou assim e falou assim, Jesus... eu bem sei que se tu queres, tu podes me curar. Primeiro, ele reconheceu que Jesus tinha capacidade de poder curá-lo. Só que o que eu acho incrível é que o texto diz que ele, de joelhos, adorou Jesus. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era apto, capaz e que ele era um enviado de Deus para poder promover aquilo para ele. Isso é muito importante que você entenda. Depois disso, adoração é a expressão de um relacionamento. Jesus está dizendo que não resolve, absolutamente não convém nós chegarmos diante de Deus e passarmos a reconhecê-lo com os nossos lábios, com os nossos lábios. Ou seja, o que as pessoas precisam compreender é que já chegou o tempo de nós fazermos diferenciação entre aquilo que sai da nossa boca e aquilo que sai do nosso coração. O Pai não está preocupado em observar o que sai da sua boca. A atenção do Pai é capturada por aquilo que está dentro do seu coração e como o seu coração se comporta. O que Jesus está dizendo é que é em vão reconhecê-lo com os lábios e é em vão tentar demonstrar para as pessoas um relacionamento com Deus se isso não existe. Se isso não passa de frases, de verbalizações, não passa de expressões
verbais, expressões de ações, ou seja, simplesmente falar acerca dele como a maioria das pessoas falam. E o pior, agora eu quero falar para aqueles que já têm qualquer tipo de envolvimento com Deus. Eu estou falando de pessoas que falam inspiradas por Deus. Eu estou falando de pessoas que no momento como esse aqui onde eu estou, elas recebem inspiração de Deus e começam a falar de coisas profundas e que na realidade desce como inspiração na hora e elas transmitem, mas elas não vivem aquela inspiração. O fato de nós anunciarmos coisas profundas, de falarmos coisas profundas, não faz de nós mesmos praticantes. Não faz de nós mesmos vivenciadores dessa realidade. Quando eu falo de realidade, eu não estou falando de um momento, eu estou falando de uma vida contínua. Eu estou falando de todo o tempo isso acontecer. Você consegue me entender? Jesus disse que isso é em vão e que não resolve eu verbalizar as coisas, eu dizer as coisas da minha boca, se afinal de contas eu não paro de transferir para as pessoas doutrinas, dogmas e preceitos humanos. Sabe? Hoje, infelizmente, a maioria das igrejas hoje se tornaram fonte de produzirem pessoas religiosas. A maioria das igrejas hoje, povo precioso, se tornou literalmente uma fonte de confeccionar religião e de religiosidade, de produzir prosélitos que estão cada dia mais se parecendo mais com as trevas do que propriamente com Deus. Isso tem entristecido muito o coração do Pai, povo lindo. E chegou o tempo de nós mudarmos isso. Jesus disse que as pessoas preferem guardar as tradições humanas. Ou seja, é melhor eu saber aquilo que o pastor disse do que, afinal de contas, descobrir se o que o pastor disse é igual ao que Jesus nos anunciou. Eu prefiro guardar a camiseta da igreja onde eu frequento ou do ministério onde eu estou do que literalmente defender a identidade de Jesus. Jesus disse que jeitosamente as pessoas têm invalidado o mandamento de Deus para guardar as tradições. Para pensar um pouco. Será que tudo que nós vivemos hoje está escrito? Foi, afinal de contas, aquilo que Jesus disse? Chegou o tempo de nos manifestarmos como filhos de Deus e manifestarmos verdadeiramente a identidade de Jesus e a realidade do Pai. Não mais como religiosos, não mais como pessoas que dizem coisas da boca para fora, mas como pessoas e como filhos de Deus que manifestam a realidade do Pai definitivamente e que expressam com a boca aquilo que verdadeiramente vivem dentro do seu coração. Que o Pai possa poderosamente abençoar vocês. Tchau, tchau.